Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, que você já conhece, tem aqui o compromisso com vocês de trazer pessoas super importantes, convidados super especiais na nossa mesa aqui, para a gente bater um papo sobre diversos assuntos, saúde, economia, educação, principalmente política, que a gente adora. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Hoje é um episódio muito aguardado. Muito. Daqueles que as pessoas pedem constantemente pra gente. E acho que vai ser enriquecedor e também informativo, para vocês terem conhecimento sobre a política de conquista, sobre a trajetória de um político muito importante na cidade. O convidado de hoje aqui já foi assunto, né, em outras entrevistas também, sim. Já foi nome aqui no nosso bate-bola também. Então, assim, conseguimos trazê-lo. Finalmente está aqui, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e logo, logo ele aparece. Nosso convidado de hoje é de Vitória da Conquista e é Valdenor Pereira. Ele é economista, professor universitário e foi reitor da UESB por 2 mandatos, entre 94 e 2002. Ele também foi deputado estadual por 2 mandatos e atualmente está no seu 4º mandato como deputado federal. Valdenor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra recebê-lo aqui, finalmente. Obrigado, Júlia. É um prazer muito grande participar do podcast Interior Baiano, né? Que está ampliando cada vez mais os acessos. É um prazer muito grande estar aqui com você, com o Wilson, e eu me coloco à disposição de vocês para essa conversa. Maravilha. Hoje a gente tem assunto aqui que não acaba mais. O negócio é a gente limitar as perguntas, né? Porque senão vai ficar até... Já estou recebendo aqui no ponto, gente, a produção falou, temos 4h30 para bater o papo. Pronto, então vamos nessa, vamos nessa. De minha parte, estou à disposição. Oh, que coisa boa. Então, para começar, vamos começar como tudo começou. Me conta um pouquinho da sua trajetória, de vida, assim, de política, como é que você ingressou na política, tantos mandatos aí que você tem. Conta pra gente, como é que foi? Muito bem. Olha, eu sou sertanejo da Serra Geral da Bahia, filho do município de Caculé. Sou um catingueiro, né? Por excelência. Cheguei em Vitória da Conquista em 1969, portanto já se vão mais de 50 anos, né? De Vitória da Conquista. Aqui constituí família, aqui nasceram os meus filhos, meus netos, né? E também eu considero que Vitória da Conquista me deu régua e compasso para a caminhada na vida política, na vida acadêmica, na vida profissional e também pessoal. Eu sou muito grato a esse município, a essa cidade de um povo progressista, politizado, né? Trabalhador, empreendedor. Eu me sinto muito à vontade e me orgulho muito de fazer parte dessa comunidade. Eu sou economista, como você citou, me formei na Faculdade Católica de Ciências Econômicas, também estudei administração pública na Universidade Federal da Bahia, mas não concluí o curso porque em 1976 eu fui aprovado num concurso público num órgão que tinha sede em Feira de Santana, então tive que assumir essa função de consultor técnico no SUDIC, Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial, e acabei não concluindo o curso de Administração Pública. Mas faço essa citação das 2 formações porque tive uma vida bastante ativa na política estudantil, tanto na Universidade Católica quanto na Universidade Federal da Bahia. E mesmo como secundarista, tive a oportunidade de ter sido vice-presidente, presidente, diretor do Centro dos Estudantes Universitários e Secundaristas de Vitória da Conquista, uma entidade estudantil que teve uma grande importância na nossa cidade, na defesa da criação da Universidade Estadual do Sudoeste, né? E na manutenção de uma residência estudantil em Salvador. Então, eu sou um dos pioneiros dessa residência, dessa entidade, né? E foi aí que tudo começou do ponto de vista político, né? Foi onde eu aprendi as primeiras regras, os primeiros princípios orientadores
da atuação política. Aqui em Vitória da Conquista, como economista, eu fui chefe do escritório regional do SUDIC, que funcionava ali no Distrito Industrial dos Imborés. Trabalhei muito com consultoria econômica junto principalmente às empresas industriais, mas também empresas comerciais, de serviços. Posteriormente, fiz o concurso da Universidade Estadual do Sudoeste em 1982. Ingressei na UESB em 15 de março de 82 e nessa universidade, além de professor, tive a honra, a oportunidade de ter sido coordenador de colegiado do curso de administração, pró-reitor administrativo e financeiro e reitor por 2 mandatos, né? Reitor eleito pela comunidade acadêmica. Um momento difícil, desafiador para a universidade. A universidade era bem pequenininha, poucos cursos, né? E, modéstia à parte, na nossa gestão, nas nossas gestões, nós conseguimos empreender um avanço significativo da nossa universidade, criação de novos cursos de graduação, de pós-graduação, a ampliação da relação da universidade com a sociedade, né? Ampliando as atividades de extensão e também experimentamos um progresso significativo na pós-graduação, com a instalação dos primeiros mestrados, do primeiro doutorado, uma experiência valorosa, né? Uma experiência extraordinária que vivi como professor e dirigente da Universidade do Sudoeste. Então, a partir da UESB, nós ganhamos notoriedade, né? Visibilidade, o que nos permitiu, em 2002, concorrer pela primeira vez a uma vaga de deputado estadual. Eu já havia concorrido a uma eleição para vereador em 1988. Eu sou fundador do PT, né? Tenho 43 anos de PT e em 88 nós concorremos às eleições para a Câmara Municipal. Não obtive sucesso, fui o mais votado, tive 572 votos, mas o partido, naquela oportunidade, não alcançou o quociente eleitoral necessário, né, para eleger um primeiro vereador. Bem, então, me elegi deputado estadual por 2 mandatos, inclusive em um deles eu fui o líder do governo Jacques Wagner na Assembleia Legislativa por 4 anos, né? E atualmente estou exercendo o 4º mandato de deputado federal. Mas nessa minha caminhada eu tive atuação bastante significativa na participação de várias entidades. Eu sou fundador da Associação de Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste, sou fundador da Associação de Professores de Vitória da Conquista, sou fundador do PT, né? Vou fazer agora 44 anos de PT. Junto com o partido, nasceu ali. Junto com o partido, não são 44 dias nem 44 meses, é a minha vida, né? Dedicada à política e ao nosso partido, dos trabalhadores. Sou fundador da CUT regional, fui secretário-geral da CUT também, fui presidente da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, né? E também dirigente estudantil, como já citei anteriormente, no SEUS, que, portanto, é uma vida bastante dedicada à política, né? Extenso, né? Com participação ativa aqui nas principais lutas democráticas que Vitória da Conquista vivenciou nesses últimos 50 anos. E o senhor é bom de data, viu? De números. Bom. E foi falando a data que ele ingressou na universidade. Sou bom. E os anos também, rapaz. E normalmente a gente faz a pergunta da trajetória. A gente conhece os convidados que vêm aqui, faz né? Uma pesquisa, já né? faz uma pesquisa, a gente imaginou. Mas assim, você realmente detalhou bastante. Sim. E até, para quem está assistindo, e obviamente acompanha informativo, porque pôde conhecer algo que, por exemplo, eu sabia de alguns dados, algumas informações, mas teve detalhes aí que não sabia. Né? Detalhes. Olha que eu só falei por cima das participações mais importantes e mais relevantes, né? Mas tem muito mais coisa. Assim, eu sempre... É uma pergunta que eu até faço recorrente aqui, porque eu sei que a questão da sala de aula, ela tem é uma coisa diferente, né? A questão da comunidade acadêmica. Em que você acha que isso contribuiu para a sua atuação política, assim? E que você acha que isso foi importante?
Olha, foi fundamental, Wilson, porque a sala de aula, a relação, né? Professor-aluno, a participação nas lutas também da universidade, sejam lutas estudantis e mesmo as lutas de categoria, como na minha categoria de professores, sim, por melhores salários, por atualização de plano de cargos, por maiores recursos para a universidade, etc. Isso me permitiu uma maior desinibição, né? Me permitiu um melhor trato nas relações sociais, sindicais e políticas. E eu considero que a experiência na universidade, ela sem dúvida nenhuma foi fundamental para a construção do meu currículo enquanto acadêmico, enquanto economista e também do ponto de vista político, mas especialmente me ensinou ter tolerância, né? Ser conciliador, ter capacidade de diálogo, né? Capacidade de articulação política, que são fundamentais, são virtudes, né? São condições imprescindíveis, né, para o exercício da boa política. Então, eu sou muito grato à minha passagem pela universidade, pela sala de aula, a minha relação com os estudantes de uma forma geral e também a experiência como dirigente, né, já que fui, sim, coordenador de colegiado, pró-reitor e reitor de uma das mais importantes universidades do estado da Bahia. A universidade tem uma vida ali dentro, né? Uma vida própria. Acaba que mundo, né? É um mundo, então, realmente... E cada dia crescendo mais, né? Sem dúvida. Bom, são 4 mandatos, né, como deputado. E se você pudesse fazer uma avaliação, assim, pra gente, como é que foi? Como é que tem sido esse período? Como é que conta aí pra gente as experiências e lições que ficaram? Olha, na verdade, são 6 mandatos, né? Porque foram 2 mandatos. Somando os de deputado estadual. Ativa, né? Uhum. Como deputado estadual, essa experiência de ter sido líder do governo Jacques Wagner foi extraordinária, né? Porque pude, naturalmente, participar ativamente da construção de muitos projetos importantes que hoje são fundamentais na educação, na saúde, né? As políticas de pessoal, de desenvolvimento urbano, de recursos hídricos. Então, como líder do governo, participei ativamente das discussões, dos debates de cada projeto de lei, né? Negociei com lideranças sindicais, com lideranças políticas, com dirigentes governamentais, com prefeitos, né? Com parlamentares também, a aprovação desses projetos. Isso me permitiu reunir um conteúdo muito importante para a minha formação. E, é claro, mais uma vez, assim como foi na universidade, a possibilidade do diálogo, do debate, da discussão, da negociação foram fundamentais para a minha formação e me permitir que eu já pudesse alcançar vitórias, né, eleitorais em 6 mandatos, sempre de forma crescente. Né, do ponto de vista do apoio popular, das votações conseguidas em cada eleição. Portanto, eu destacaria, em primeiro lugar, essa minha atuação como deputado estadual, a liderança do governo no momento mais importante. E como deputado federal, eu tenho priorizado a atuação na área da educação. Na Câmara Federal, eu tenho sido regularmente membro titular da Comissão de Educação. Tenho também participado ativamente da Comissão Mista de Orçamento. É uma comissão que é composta de deputados e senadores e tem a finalidade de elaboração, né, do orçamento da União antes de ser discutido e debatido em plenário. E como membro da Comissão de Educação, eu acabei me tornando por 2 vezes, já 2 mandatos, coordenador do Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional, que é um núcleo também que envolve deputados, senadores e também lideranças do movimento sindical petista, né, vinculados à educação. Foi uma experiência extraordinária, né? Tive a oportunidade de debater o piso nacional de salário dos professores. Sim. Agora, recentemente, como coordenador, eu fui também o coordenador das discussões, dos debates da aprovação do novo Fundeb, né? E no núcleo de educação,
todas as discussões pertinentes à educação, naturalmente, são tratadas com profundidade, discutidas com os órgãos de representação dos professores, dos estudantes. Então, no nosso núcleo, nós temos membros da UNE, nós temos membros do CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, membros da FASUBRA, que é um órgão dos servidores das universidades federais. Então, no núcleo, nós reunimos as representações dessas entidades, reunimos parlamentares que são mais diretamente vinculados à educação. Temos a participação de dirigentes do governo federal e foi uma experiência extraordinária. E agora, mais recentemente, apenas para concluir essa participação na Câmara Federal, eu tive a oportunidade também de ter sido presidente da Comissão de Legislação Participativa. É uma das comissões permanentes, né, da Câmara dos Deputados e uma comissão que foi criada, inclusive, há 22 anos atrás, teve como primeira presidente a extraordinária companheira Luísa Erundina, né? E quando eu fui presidente da comissão, Luísa Erundina era minha vice-presidente. Imagina que orgulho, que honra, né? E essa comissão é muito interessante porque ela recolhe, né? Ela abriga, ela atrai sugestões da população brasileira para essas sugestões, essas demandas serem transformadas em projetos de lei. Sim. São as sugestões emitidas pelos conselhos? Como chega? Podem ser apresentadas por entidades, por conselhos, por organizações não governamentais, né? Então, sugestões as mais diversificadas possíveis, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, do meio ambiente. Essas entidades e organizações fazem um cadastro na Câmara dos Deputados e encaminham propostas de projetos de lei que são apreciados pela comissão, são apreciados, inclusive, com a realização de audiências públicas, o mais amplo debate possível, e se, uma vez acolhido aquela sugestão, ela pode se transformar num projeto de lei e tramitar normalmente na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Então, eu tive a oportunidade de ser presidente dessa comissão, foi também uma experiência extraordinária, né? Porque, enquanto presidente de uma comissão permanente, que, se você sabe, é muito disputada, a presidência são 24 comissões, e a disputa é acirrada, e eu consegui esse feito, né? Dentro da minha articulação política, dentro do nosso partido também, de presidir a Comissão de Legislação Participativa, que foi muito interessante e me ensinou muito. Maravilha. Coisa boa. Bom, agora para 2024, o senhor é pré-candidato à prefeitura, né, de Vitória da Conquista, pela Federação Brasil da Esperança, Exato. Não é isso? Conta pra gente como é que você espera que seja a sua campanha esse ano, assim. Olha, na verdade, eu atualmente já sou pré-candidato apoiado pela Federação Brasil da Esperança, que eu faço parte, e que é composta pelo PT, PCdoB e PV, mas nós já reunimos o apoio já de mais 4 partidos. O PSB, né? O PSD de dado, PSD de bola, PSD de dado, para não confundir, o Avante e o Podemos. Sim. E nós estamos também negociando a incorporação de outros apoios. Estamos em diálogo bastante avançado com o PSOL, com a Rede, que compõe também uma outra federação. Estamos em negociação e diálogo também com o PDT, com o PP, né? Com Solidariedade. Então, poderemos ampliar esta frente partidária, que já foi constituída, denomina-se União e Reconstrução por Conquista, e ela poderá chegar aí, a nossa expectativa, a uns 10 a 11 partidos. É uma frente robusta, né? Bastante representativa, e que já conta com 7, com a expectativa de alcançar aí 10 ou 11 partidos. Além dos partidos, a nossa frente também conta com a presença de muitos movimentos sociais. Os movimentos sociais mais importantes da nossa cidade já se incorporaram e já apoiam a nossa pré-candidatura.
Nós tivemos a preocupação, Júlia e Wilson, de decidir com bastante antecedência nessa eleição a escolha do nome, que se deu inicialmente no âmbito do PT, não é? Posteriormente no âmbito da Federação Brasil da Esperança, e em seguida a incorporação desses 4 novos partidos e também de movimentos sociais. A partir da construção da frente, denominada, repito, União e Reconstrução por Conquista, nós construímos uma estrutura organizacional, vamos dizer assim. Essa frente é composta de um conselho político, que é formado pelos presidentes dos partidos e também pelos parlamentares, deputados e vereadores. No caso dos deputados, eu, Zé Raimundo e Fabrício, porque somos deputados da frente que moramos, né, em Vitória da Conquista, e dos vereadores que compõem esses partidos. Nós constituímos também uma coordenação executiva que cuida da comunicação, das questões jurídicas e também das questões administrativas e financeiras, e constituímos uma novidade que nós estamos até exportando para outros estados, que trata-se do Conselho Técnico. Esse Conselho Técnico ele é composto por 13 grupos temáticos. Cada grupo temático conta com um coordenador e um relator. Esses grupos temáticos já reúnem hoje quase 500 pessoas, e o objetivo dos grupos temáticos é de construir uma ponte permanente de diálogo com a nossa sociedade, com as lideranças, com as organizações, com segmentos organizados, com as entidades, né? Nós temos 13 grupos: grupo de educação, grupo de saúde, grupo de direitos humanos, que envolve uma série de questões, grupo temático sobre meio ambiente e proteção de direitos dos animais, grupo sobre gestão pública, planejamento e inovação. Então, são 13 várias grupos pautas, né, temáticos. Deputado, esses grupos, eles também formulam um pouco, aliás, trabalho na construção do plano de governo? Exatamente. Esses grupos eles estão construindo diagnósticos a respeito de cada temática, para poder nós conhecermos a realidade do nosso município, conhecer com profundidade. Então, por exemplo, o grupo sobre gestão está fazendo um levantamento minucioso sobre a estrutura organizacional da prefeitura. Quantos são as secretarias, quantos são as diretorias, quantos são os cargos comissionados, os cargos efetivos, os cargos terceirizados, como é que se encontram os planos de cargos e salários das categorias de professores, da saúde, etc., etc., né? Então, nós estamos fazendo um diagnóstico para conhecer a realidade da gestão municipal. A saúde está fazendo um levantamento minucioso. Quantas são as unidades de saúde existentes na cidade? Qual é a realidade de cada unidade dessa, do ponto de vista de estrutura física, de profissionais de saúde, de medicamentos, né? Capacidade de atendimento, etc. Na área da educação também, quantas são as escolas, onde elas estão localizadas, quantos são os professores, quantos são os servidores técnicos, né? Quanto representa essas categorias do ponto de vista orçamentário. Então, nós estamos fazendo um estudo minucioso do ponto de vista diagnóstico, mas não só isso. Nós estamos ouvindo as lideranças da cidade a respeito das suas críticas, das suas sugestões, das suas proposições, das suas demandas, né? Para que a gente possa construir democraticamente, coletivamente, o nosso programa de governo, que acontecerá no mês de maio em diante, porque há um período regulamentar estabelecido pela legislação eleitoral. Então, esse período preliminar, com a realização desses estudos, e a partir desses estudos, vocês já presenciaram, eu tenho a impressão que sim, já realizamos alguns seminários e vamos continuar realizando seminários. Nós realizamos seminários sobre saúde, sobre educação, sobre proteção de direitos dos animais, sobre agricultura familiar, não é? Agora nós vamos realizar vários seminários neste semestre, primeiro semestre de 2024, sobre cultura, sobre recursos hídricos, né? Sobre a questão da mulher, agora no período do mês de março. Então, nós vamos continuar até abril realizando esses estudos, esses diálogos, essas conversas, para que
ao iniciarmos o processo de elaboração do programa de governo, já termos reunido, né, um conteúdo interessante, importante, para ajudar na elaboração do governo. Mas, além disso, só para concluir, nós também estamos construindo esses espaços de debate, de discussão, de elaboração, para permitir a incorporação de inteligências, né? A cidade cresceu muito, a população agora, vocês viram aí o último censo, quase 400 mais mil de habitantes, 20%, né, de crescimento do censo que tinha sido realizado em 2010, né? A cidade tem novas demandas, né? Se tornou muito mais complexa e é fundamental que a gente escute, que a gente crie canais de interlocução com a população e que a gente convide essas lideranças, essas inteligências, né? Pesquisadores, estudiosos, que possam nos ajudar a construir o nosso programa de governo para que ele esteja devidamente sintonizado, né, com as novas demandas da nossa sociedade. Dar conta, então, nós estamos fazendo isso da forma mais democrática possível, né? A população aprovou essa nossa iniciativa. Como eu disse, nós estamos exportando, inclusive, para outros estados essa nossa metodologia, que está sendo extremamente valorosa. Você constrói espaço de discussão, de debate, você ouve a população nas suas inquietações, nas suas críticas. Você incorpora essas sugestões, projetos, proposições, programas ao programa de governo, né? E você cria uma sinergia muito positiva, né, com a população, mostrando para a população que nós não vamos trabalhar com improviso, que nós não vamos trabalhar com amadorismo, né? Nós queremos, de fato, construir um programa de governo que esteja sintonizado com a nova realidade de Vitória da Conquista. Nós estamos convidando a população, inclusive para temas da nova contemporaneidade, como a questão do meio ambiente, né? A questão da proteção dos animais. Nós promovemos um seminário aqui sobre a questão dos animais que eu fiquei boquiaberto, confesso a vocês. Eu confesso que não conhecia a realidade, né? E muita gente do também número de não animais deve conhecer, né? que existem na cidade, né? 40% deles nas ruas, né? Provocando problemas diversos de transmissão de doenças, de limpeza pública, de questões ambientais, né? Então, é muito importante que a gente construa isso coletivamente. Nós estamos fazendo dessa maneira e está sendo um sucesso, né? É todo um estudo, né? Para poder entender a cidade, entender o que precisa, né? Alguns desses temas aí já foram pauta aqui no interior baiano, só para fazer esse adendo. A cidade não pode continuar sendo administrada com improvisos, né? Você vê que hoje, nós vamos falar sobre isso mais adiante, eu espero, nós não temos projeto nenhum na cidade. Eu não tenho conhecimento e desafio quem tenha quais são os projetos que a cidade tem para a questão ambiental, para a questão da economia solidária. Vamos perguntar o que ele a questão que da ele mobilidade pretende. urbana, né? Deputado, só para a gente finalizar essa parte aqui um pouco da construção da sua pré-candidatura e tudo, a gente prevê, imagina, né? Projeta, digamos assim, que tenhamos pelo menos 4 candidaturas. A gente, hoje, com o cenário que está estabelecido, a sua candidatura, a da prefeita, que é candidata à reeleição, uma candidatura que provavelmente deve sair daquele grupo denominado Reage Conquista, que reúne alguns pré-candidatos, e talvez uma 4ª candidatura, podendo até ser também da vereadora Lúcia Rocha, que ainda, que a princípio está mantida, né? Como você espera, aí são 2 perguntas nesse sentido. Como você espera que seja, você imagina que essas campanhas no final se afunilem e polarize a disputa? E o segundo, como você espera que seja a campanha, porque algumas campanhas passadas, o tom da campanha acabou sendo um pouco pesado para os eleitores, até quem né, assistia, e até as últimas campanhas a nível nacional, foram campanhas realmente de um tom muito forte. Agressivo. Qual a sua expectativa em relação a isso? Primeiro, em relação à polarização ou pulverização das candidaturas. Segundo, em relação ao tom da campanha. Olha, Wilson, eu considero que o princípio fundamental da política, aprendi isso ainda muito jovem, é a correlação de forças, né?
as candidaturas se mantêm, disputam ou não, a depender da capacidade de cada candidatura de reunir apoios, né? Não só o apoio popular, mas apoios partidários, apoios dos movimentos sociais, dos segmentos organizados da sociedade. Como eu já expliquei para vocês, eu estou fazendo um esforço grande, já reunindo 7 partidos, a maioria dos movimentos sociais, já reunindo o apoio de personalidades, né? Eu devo ter, confirmadamente, né, o apoio do presidente da República, que é do meu partido, né? Eu devo ter o apoio do governador do estado da Bahia. Eu devo ter o apoio dos 3 senadores da Bahia, da maioria dos deputados federais e deputados estaduais, apoio de vereadores. Portanto, a manutenção ou não e a própria capacidade de disputa de qualquer candidatura, inclusive da minha, naturalmente depende da construção, né, desse leque de apoios. E eu estou me esforçando e dando conhecimento público, né, dos avanços que já conseguimos, que alcançamos já nessa perspectiva, né? Portanto, considero legítimo que qualquer cidadão, qualquer cidadã, que aliás é próprio da democracia, se apresente como candidato, né, e possa, ao longo desse período, construir esse apoiamento que é fundamental, imprescindível para fazer a disputa eleitoral. Nós estamos ainda distante das eleições, faltam 9 meses, né, aproximadamente. Temos um tempinho bom aí para esse processo de construção e, portanto, todas as candidaturas que foram apresentadas até o momento, eu tenho o maior respeito, considero todas mais do que legítimas, né? E é muito bom que tenha muitas candidaturas, é bom para a democracia, porque vai permitir ao eleitorado um maior leque de escolhas também, não é? Mas é evidente que a manutenção delas, ao longo do tempo, vai se dar ou não em função dessa capacidade de que cada uma possa ter. Eu estou muito esperançoso, estou muito satisfeito, determinado, porque o que construí até agora é de extrema significação. Ontem, por exemplo, estive com o presidente Lula, me reuni com ele, tratamos da questão de Vitória da Conquista, né? Fiz o convite para que ele viesse à Vitória da Conquista, tanto institucionalmente como presidente, mas também posteriormente na campanha eleitoral. Estive ontem com os senadores que nos apoiam. No dia de amanhã, vocês sabem, vamos promover aqui uma grande reunião, uma reunião histórica, porque é uma reunião do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, com a presença do governador, com a presença do senador Jacques Wagner, do senador, possivelmente do senador Otto Alencar, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então, modéstia à parte, né, eu falo isso com muita humildade, não falo isso com nenhuma vaidade, mas vamos reunir aqui grandes lideranças para fazer a discussão a respeito da nossa estratégia política para 24, não só de Vitória da Conquista, mas da região, mas, é claro, com um foco muito forte na nossa pré-candidatura. Então, eu estou fazendo minha parte. Em recente conversa com o presidente Lula, eu falei, eu estou fazendo meu dever de casa, né, que é popularmente o que se anuncia. Então, que os outros candidatos também possam fazer as suas movimentações e mostrar para a cidade que a candidatura não é individual, não é própria, não é ninguém é candidato de si mesmo, não é de si mesmo. Eu sou candidato de um projeto político, né? Eu sou deputado federal. Então, eu tenho um mandato ainda de 3 anos pela frente, né? E estou disponibilizando o meu nome como pré-candidato de um projeto político, que é composto já de 7, pode chegar a 10 partidos políticos e que tem essas personalidades que eu já destaquei como avaliadores, né, da nossa pré-candidatura. Então, e o cenário, como a gente vai falando aqui do cenário de momento que apresenta essas candidaturas, o senhor mesmo considerou legítima, ele indica que as pré-candidaturas ainda estão numa discussão que eu acho que é pauta em todos os lugares,
mesa de bar, lanchonete, que é uma pauta que eu imagino também que ainda vai ser levada até pós-carnaval, que é a pauta dos vices. Nunca se discutiu tanto o nome de vice nessa cidade, deputado. É verdade. Então, assim, imagino que já esteja nessa discussão. Você já deixou as portas abertas para alguns nomes que eu sei, mas você espera que essa definição saia até quando? Fica mesmo para depois do carnaval? Como é que a gente vai curtir a folia de Momo sem saber que vai ser o vice de Valdenor, sem saber que vão ser o vice dos outros candidatos? Pois é, como vocês também já anunciaram aqui e têm conhecimento, a legislação eleitoral permite agora no mês de março, de 5 de março a 6 de abril, se não me engano, a famosa janela eleitoral, janela partidária, que permite que aqueles que exercem cargos eletivos possam mudar de partido, né? Nesse caso, prefeitos e vereadores possam mudar de partido para essas próximas eleições. Então, na minha opinião, não só do nosso projeto como dos demais, a decisão sobre a composição da chapa majoritária vai ficar para após essa janela partidária, ou pelo menos dentro dessa janela partidária, né? Porque a escolha do vice, ela tem uma implicação muito grande também na composição das chapas proporcionais, das candidaturas proporcionais a câmaras municipais, né? E por isso é recomendável realmente que você tenha a cautela de aguardar essa movimentação de candidatos, né? Sim. Principalmente proporcionais, mas também majoritários, para que a gente tome uma decisão. Mas, de fato, a gente já dispõe de alguns nomes já, excelentes nomes, né? Para compor a nossa chapa majoritária em Vitória da Conquista. Nós é que ficamos ansiosos aqui em querer saber e tudo mais, mas a gente entende que, né, tem todo um prazo, toda uma coisa. Os nomes estão aí na imprensa, vocês estão tá, no interior baiano, a gente pauta, tá na boca do povo os nomes. Isso aí. E a janela partidária tá chegando. Gente, porque essa janela vai ser movimentada aos 45 do segundo tempo. Vai que mesmo. vai ter de gente pulando essa janela. Eu vou... E a gente vai trazer para cá. A gente vamos ter um episódio. Vamos fazer porque você episódio sabe disso. que a decisão do candidato, naturalmente, tem tudo a ver com a concorrência dentro do próprio partido ou dentro da própria federação, né? Então, quando ele sente que ali dentro daquele partido ou da federação vai ser mais difícil para ele na competição interna, ele naturalmente migra ou tenta migrar para um outro partido para se acomodar ou facilitar mais a sua eleição. E é natural e legítimo que isso aconteça. Os movimentos, né, do jogo. É isso aí. Bom, gente, o assunto está maravilhoso. Tem muito mais coisa para a gente tratar aqui, mas deixa eu só dar uma pausa para falar com vocês, que é interiorbaiano.com.br, nosso site, nosso portal, diariamente atualizado. Muita notícia, muita informação, muita política. Ano de 2024 aí está cheio de acontecimentos, então estamos abordando tudo lá no nosso site. Além de que tem todos os episódios dos nossos podcasts, tem os desdobramentos desses podcasts. Então, assim... Tudo que acontece, né? Muita coisa para vocês. Tá lá, é só acessar. E facinho vocês acham. Estamos no Instagram também, @interiobaiano, no YouTube. Abriu o YouTube, se inscreve, compartilha. Tem o Spotify também. Eu sei que tem muita gente assistindo aqui agora que não é inscrito no canal. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso também, não. Entendo. Então, abriu, clica lá, inscrever-se. Pronto. E aí fica ligado. Fica ligado. E, gente, você que tá curtindo também a entrevista, compartilha. Pega aí, deixa eu mandar aqui pra fulano uma entrevista com o deputado Valdenor. Porque é isso, depois você vai ver outra entrevista com outra pessoa. E aí, quando pensou que não, você tá ali, só no interior baiano. E fala com a gente também, manda seus comentários, manda suas sugestões. Estamos aqui pra ouvi-los, né? E aqui é uma troca entre nós e vocês aí. E agora vamos para o nosso segundo bloco de perguntas. Vamos direcionar mais para a conquista? Vamos sim. Por favor, comece, senhor Wilson. Deputado, a gente que acompanha a entrevista sua, seus posicionamentos, percebe algumas críticas em relação à gestão do município, a gestão atual, também a gestão anterior do ex-prefeito Ezinho Guzmão, sobretudo em setores como infraestrutura, saúde, educação, planejamento da cidade, na parte de urbanização. E recentemente foi aprovado o orçamento, né, da cidade para 2024, um orçamento que supera a marca de 1,8, né? Mais de 1 bilhão e 800 milhões. Um bi. É bi, gente, conta de bilhão aqui. É bilhão mesmo. Na sua visão, com esse orçamento,
era possível ter mais eficiência na gestão, ter uma melhor distribuição das prioridades aí? Eu acho que sim, viu, Wilson? Inclusive é importante destacar já de imediato que o orçamento aprovado para este ano de 2024 promove uma redução, né, significativa para a educação. Exatamente. Se não me engano, são mais de 70 milhões a menos para a educação, revelando a pouca atenção da atual gestão com esse segmento que é imprescindível, né, para o desenvolvimento de qualquer município, de qualquer nação, né? É lamentável, inclusive, já de imediato fazer esse registro de redução de recursos para a educação. Mas é evidente que um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que foi o orçamento do ano passado, e agora de 1 bilhão e 800 e poucos milhões de reais, a expectativa da população é que o município, de fato, possa dar conta, né, das demandas dos serviços públicos essenciais. Saúde, educação, assistência social, né, limpeza urbana, manutenção da infraestrutura, manutenção de estradas, de aguadas na zona rural, etc., que sejam garantidos, porque é um orçamento de grande relevância, né? 1 bilhão e 800, eu estava conversando ontem com Luiz Caetano, de Camaçari, meu colega, secretário de Relações Institucionais. O orçamento de Camaçari é de 2 bilhões e quase 200 milhões de reais. O de Vitória da Conquista é quase 2 bilhões de reais. Eu estou citando Camaçari porque Camaçari é o segundo PIB da Bahia. Tem o polo petroquímico, né, uma grande concentração industrial. E é inaceitável que um município com um orçamento de 1,5 bilhão não disponha de recursos, né, para garantir os serviços públicos essenciais. Então, por exemplo, a saúde de Vitória da Conquista, de fato, está se transformando num caso de calamidade pública. De fato, sem nenhum exagero, a saúde de Vitória da Conquista está na UTI. Por que isso? É uma coisa muito simples, elementar. As unidades básicas de saúde não estão funcionando. E o não funcionamento ou o funcionamento precário das unidades básicas de saúde pressiona os hospitais, né? Pressiona aquelas unidades que deveriam cuidar da média e alta complexidade. É inadmissível que um cidadão com dor de cabeça, com pressão alta, se dirija para uma UPA, porque ele deveria, naturalmente, ser atendido na unidade básica de saúde. É inaceitável que uma senhora que esteja com um problema mais simples, que poderia ser atendida na unidade de saúde, se dirija ao hospital de base, ao Afrânio Peixoto, ao Crescêncio Silveira, né? Pressionando, ocupando a vaga de pacientes de média e alta complexidade que deveriam e devem ter a prioridade no atendimento. Então, a questão da saúde realmente é muito grave, entendeu, Wilson? Nós estamos constatando a falta de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde. Há confirmações, inclusive, de vereadores da própria base da administração da prefeita Sheila Lemos, reclamando do funcionamento inadequado dos postos de saúde na zona rural. Recentemente, a Folha de São Paulo, né, um dos maiores veículos de comunicação do país, denunciou o atendimento precário às comunidades quilombolas, que estavam sendo atendidas em igrejas, em bares, né? Uma vasta reportagem a esse respeito, né? Em muitos postos de saúde há insuficiência de medicamentos, né? E muitos postos também com instalações físicas muito precárias. Esses dias agora nós nos surpreendemos, ficamos atônitos. A prefeitura decidindo pelo fechamento, né, pela interdição de um posto de saúde
reclamando de uma construção de 2015. Ora, já se passaram quase 8 anos. E a justificativa da interdição do poço foi que a construção construída no governo do Partido dos Trabalhadores, né, que tinha naquela oportunidade a secretária, hoje vereadora Viviane, como responsável. Quer dizer, são justificativas realmente inaceitáveis, né, que realmente não explica, né, o mau funcionamento do sistema municipal de saúde. Mas não é só isso. Nós temos hoje aqui muita precariedade no transporte público, né? No transporte público. Vou até falar sobre isso. Nós temos precariedades enormes na infraestrutura da cidade. A cidade, todos os anos, no período de chuva, né? São as mesmas notícias, né? São as mesmas agonias, as mesmas inquietações da população. Chuva sempre tem, né? O negócio é natural, chuva sempre tem. Evidentemente que se preparar para as chuvas né? mais intensas provocam realmente maiores avarias, etc. Mas a cidade não se prepara para as chuvas, né? A administração municipal não se prepara para investir em drenagem urbana, que poderia evitar em muito, Esse né? ano, acredito até que esses acontecimentos foram mais amenas do que nos anos anteriores. Porque choveu assim, menos, né? Choveu menos. Faz um estrago, já impacta né? em outra questão, que é a questão da falta d'água. Nossa. É muita coisa. Exatamente. Então, respondendo categoricamente à sua questão, o orçamento de 1,5 bilhão, 1,8 bilhão é plenamente suficiente para oferecer serviços de saúde, de educação, de assistência social, né? Uhum. De abastecimento de água, etc., de qualidade. Organizar tudo, né? Você detalhou bastante sobre a questão da saúde. Além da saúde, quais são, na sua opinião, as prioridades aqui para se tratar em Vitória da Conquista? Olha, não só em Vitória da Conquista, como em qualquer cidade brasileira, né? Uhum. Esses serviços públicos essenciais são comuns a qualquer cidade do nosso país. Saúde, educação, transporte público, mobilidade urbana, né? Fornecimento de água, tanto na zona urbana quanto rural, são demandas comuns a qualquer cidade brasileira. Que englobam, acho que a maioria da população. Poucas pessoas passam inerentes a essas demandas, digamos assim, né, de saúde, e qualquer de transporte. pesquisa de opinião pública que você fizer, a população vai responder que as suas prioridades estão mais ou menos situadas, vinculadas a esses temas, né? E em Vitória da Conquista, desses temas, sem dúvida nenhuma, a questão da saúde é a mais gritante. Aliás, em todas as pesquisas que nós temos realizado para sondagens internas, avaliações políticas, a gente tem confirmado que a saúde está funcionando muito precariamente. A saúde municipal, porque constitucionalmente cabe ao município, né, a manutenção das unidades básicas de saúde para a atenção básica. E isso não está acontecendo em Vitória da Conquista, pressionando enormemente a média e alta complexidade e comprometendo, naturalmente, a qualidade também da média e alta complexidade por força dessa pressão que a atenção básica está provocando, né? No bloco anterior, né, o senhor falou sobre os grupos temáticos que, enfim, essa metodologia, né, que você está aplicando, e cada um na sua área, enfim. Conta pra gente sobre projetos, o que vocês pensam para a Vitória da Conquista, assim, já dá para contar pra gente aí? Olha, Júlia, em primeiro lugar, é muito importante que eu aproveite essa oportunidade aqui dessa entrevista para fazer a defesa de princípios políticos que são caros e fundamentais para o nosso partido, né? E, é claro, para a minha caminhada política também, para a minha trajetória política. Então, é importante que a gente possa, em alto e bom som, dizer para a Vitória da Conquista
que nós vamos nos nortear, vamos dizer assim, nos orientar por alguns princípios que são fundamentais para a gente realizar uma gestão inovadora, né? Contemporânea em Vitória da Conquista. Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com a chamada inversão de prioridades. Trabalhar para quem mais precisa. Claro que nós vamos trabalhar para todos. É evidente que nós vamos governar, uma vez eleitos, para a população como um todo. Mas quem mais necessita dos serviços públicos, quem mais necessita do apoio do poder público são as populações mais vulneráveis, são as populações mais carentes. Quem necessita de educação pública, de saúde pública, de transporte público, né? Prioritariamente são aqueles mais vulneráveis. É evidente que as populações mais abastadas, elas se valem de outras alternativas no oferecimento do serviço. Então, é natural que uma família mais rica, ela disponha de plano de saúde, né? Tenha melhor atendimento nas clínicas privadas e particulares, nos hospitais, etc. As famílias mais abastadas dificilmente utilizam o transporte público. São portadoras proprietárias de automóveis, né? As famílias mais abastadas não necessitam, geralmente os seus filhos estudam em escolas particulares, né? Nas melhores escolas. Eu não estou com isso criticando absolutamente não, isso é a composição social, né? Da nossa cidade. Mas prioritariamente a administração pública, o poder público deve governar realmente para quem mais precisa, porque são essas populações mais carentes, periféricas, que necessitam do apoio do poder público com a educação pública de qualidade, com a saúde pública de qualidade, com o transporte público, né? De qualidade e acessível, e assim por diante. Então, é muito importante a gente destacar que o desenvolvimento urbano no Brasil ele é um fenômeno mais ou menos recente, né? Até a década de 50, o Brasil era um país eminentemente rural. Só para vocês terem uma ideia, quando a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, foi implantada ainda no governo de Getúlio Vargas, em 43, 44, para cada 10 trabalhadores, apenas um morava na zona urbana. 9 trabalhadores eram rurais. Até o ano de 1950, Wilson, só existia no Brasil 1.890 municípios. O grande crescimento da cidade, o surgimento das cidades, do desenvolvimento urbano, veio na esteira da industrialização do país, né? Então, você imagina de 500 anos, mais de 500 anos, 524 anos agora de descoberta, né, de fundação do Brasil, só a partir da década de 50 do século passado, do século XX, é que nós tivemos um crescimento mais acelerado das cidades. E o crescimento das cidades no Brasil, principalmente após o golpe militar de 64, se deu de forma muito desordenada, provocando o que a gente chama uma segregação espacial muito grande, né? As cidades acabaram sendo constituídas, vamos dizer assim, de forma desordenada, né? Desordenada e com uma segregação social. Os ricos habitam e moram nos bairros mais bem estruturados, né? Os pobres nítida, moram, né, mais nas periferias. Os serviços públicos também, por sua vez, são também oferecidos, né? Em determinados espaços mais urbanizados, mais estruturados da cidade, em contrapartida da realidade vivida nas periferias, nos bairros periféricos das cidades brasileiras de uma forma geral. Estou não é uma exclusividade de Vitória da Conquista. Não é exclusividade de Vitória da Conquista, mas uma cidade do tamanho, da importância econômica, da dimensão populacional de Vitória da Conquista deve merecer
a orientação de princípios políticos, que, na nossa avaliação, são fundamentais para uma gestão exitosa. Que princípios são esses? Primeiro, a gente está chamando a atenção de fazer a inversão de prioridade. Nós vamos governar para todo mundo, mas, é claro, com atenção especial para aquelas populações que mais necessitam, que mais precisam do apoio do poder público, que precisa mais de educação pública, de saúde pública, né? de transporte público, assim por diante. Nós precisamos defender uma gestão transparente. Ora, um orçamento de 1 bilhão 800 e tantos milhões de reais, gente, deve ser um orçamento robusto, suficiente, né, para a gente realizar muita coisa na cidade. E esses recursos, eles estão sendo usados como? Qual é a transparência na aplicação desses recursos? Como que a população está participando das discussões, dos debates a respeito da decisão dos investimentos? Então, nós precisamos dar transparência, nós precisamos inverter prioridade, nós precisamos dar transparência à gestão municipal, a mais intensa e transparência possível. Nós precisamos incentivar o controle social, estimular e garantir o funcionamento regular dos conselhos municipais, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, incentivar a população a participar ativamente desses conselhos. Nós precisamos garantir a regularidade da realização das conferências, né, municipais dessas diferentes temáticas. Nós temos a intenção de recuperar o orçamento participativo, que foi uma inovação do modo petista de governar e que aqui em Vitória da Conquista funcionou regularmente até o último dia da nossa gestão em 2015, né? Nós precisamos convidar a população a opinar, né, sobre quais os investimentos prioritários, se é na educação, se é na saúde. Nós precisamos permitir que as lideranças da cidade tenham poder de decisão na distribuição dos recursos do orçamento, né? Então, e nós precisamos defender um programa de governo econômico sustentável. Precisamos realmente incluir a esses temas mais contemporâneos, como a questão do meio ambiente, que hoje é um tema urgente, né? Que urge e que, do ponto de vista internacional, domina a cena política, né? Vocês estão vendo aí essas questões climática como... Diversas Conquista conferências tá fazendo calor, gente. Tá estranho. Não imagina não o verão, tivemos agora, não neste frio. ano, né? Entendeu certo? Nós precisamos também, Wilson, aqui em Vitória da Conquista, reduzir a pobreza, porque a gente sempre acha que Vitória da Conquista é uma cidade rica, né? Evidentemente é uma cidade de grande produção, a sexta ou sétima PIB do estado da Bahia, me parece que agora caiu para a sexta, mas nós temos pobreza. Eu fiquei extasiado, atônito, numa recente reunião que participei com o coordenador do Bahia Sem Fome, quando ele afirmou que em Vitória da Conquista 110 mil moradores convivem com insegurança alimentar. Às vezes almoça, mas não janta. Às vezes toma café da manhã, mas não almoça. 110 mil conquistenses convivem com insegurança alimentar, o que é um fato que deve ser merecedor, alarmante, né? Alarmante e merecedor da atenção de qualquer gestor, de qualquer governante, né? Nós também, para concluir, Wilson, permita-me que temos que ter um governo voltado também para discussões, que eu já destaquei o meio ambiente, a ecologia, mas a questão da cultura, né? Modéstia à parte, vocês estão acompanhando aí os nossos mandatos, têm apoiado diferentes iniciativas, né, vinculadas a diferentes manifestações artísticas e culturais. É fundamental para melhorar a qualidade de vida da população, que tem essas oportunidades de acesso à cultura, às artes, né?
como imprescindível na formação cidadã, na formação humana. E já entendeu? teve muita coisa aqui, né, em conquista relacionada E a isso. É berço de grandes parou. personalidades. Sim. Fundamental. Na terra de Glauber Rocha, de Elomar Figueira, é capital regional, berço de Gilberto Gil, de Moraes Moreira, de Adilson Adilson Santos, né? De Adelso do Prado, de tantas e tantas personalidades das artes plásticas, da música, do teatro, de Judásio Leite, de Sônia Leite, e a região que nós acabamos de falar de Poções, né? Uhum. Tuna Espinheira, Rua Espinheira, Afonso Manta, agora esse menino, o Saguin, né? Meu nome dele, que eu esqueci? Rogério Saguin, né? Nós estamos, inclusive, defendendo a instalação da Bahia Filmes aqui em Vitória da Conquista. Já concurso de cinema. Que nós temos a Rio Filmes no Rio de Janeiro, tem entidades similares em São Paulo e em alguns estados brasileiros. O governo Jerônimo Rodrigues Garoto está pensando em instalar a Bahia Filmes. Nós estamos defendendo que seja aqui. Tem um núcleo de cinema hoje na universidade extraordinário. O companheiro Daniel, não sei se vocês conhecem, agora foi premiado nacionalmente em festival de cinema com o Alice dos Anjos, né? Longa-metragem de grande qualidade. Então, nós precisamos governar essa cidade submetendo a gestão a esses princípios que são fundamentais para o êxito de uma gestão. Inversão de prioridade, transparência, controle social, né? Meio ambiente, cuidado com o meio ambiente, atenção à cultura, especialmente uma cidade como a nossa, que é riquíssima, né, de talentos extraordinários em todas as manifestações culturais. E nós estamos muito atentos a isso, debatendo essas questões nos grupos temáticos, né, na perspectiva da gente construir uma cidade mais humana, mais solidária, né, mais pacífica, né? Uma cidade que possa prezar pela cultura, pelo meio ambiente, pela economia solidária, né? E pelos princípios fundamentais da política que são imprescindíveis, né? Para você ganhar a confiança e a participação da população na gestão compartilhada. Você falou na participação da população, né? Eu tinha falado já anteriormente. Quem está na ponta, gente, quando o calo aperta ali, é que sabe o sofrimento que é para algumas coisas, como pegar ônibus no horário de pico e tantas outras aí que eu não vou nem citar aqui, senão ficaria o dia falando. Deputado, temos uma pauta aqui, o programa está caminhando, mas a gente tem uma pauta que a gente não pode deixar de falar, que alguns vereadores da situação à gestão municipal, no caso, em oposição ao governo do estado, em oposição ao seu mandato, questionam questões como assim, conquista carente de emendas, questiona a sua participação aqui em algumas questões na cidade. E aí utilizam isso para justificar empréstimo, por exemplo, como foi agora o de 160 milhões do Finisa. Primeiro ponto, era possível uma atuação mais dedicada à Vitória da Conquista. A gente sabe que o deputado eleito pela Bahia, ele é deputado que representa o estado, não apenas uma cidade. Poderia ter essa ação maior. Segundo ponto, era necessário mesmo o pedido de empréstimo? Como o senhor enxerga também essa questão do endividamento do município, que alguns dizem que o município tem capacidade de endividamento, outros dizem que não? Pois é, Wilson, você me questiona sobre um assunto importante, que é importante a gente destacar e explicar sobre o papel do parlamentar, porque a população muitas vezes limita ou exige do parlamentar e considera um parlamentar mais ou menos atuante aquele que coloca mais ou menos dinheiro no município, né? Mais ou menos emenda ou que intermedia mais ou menos investimentos. É claro que a realização de investimentos é fundamental para o município, para o parlamentar também. E eu falarei sobre isso. Mas o mais importante que eu diga inicialmente é que no Congresso Nacional, como deputado federal, eu tenho sempre votado em favor dos trabalhadores e do desenvolvimento do Brasil e da Bahia, vamos dizer assim. É muito importante que a população compreenda isso. Eu sou um parlamentar que trabalho em defesa
dos direitos dos trabalhadores, enquanto existem outros parlamentares que atuam fortemente na retirada de direitos sociais e trabalhistas que foram conquistados a duras penas, né, por décadas pelos trabalhadores. Então, por exemplo, eu voltei contra a reforma da Previdência, que prejudica os trabalhadores. Eu votei, fiz campanha e trabalhei firmemente contra a reforma trabalhista em muitas questões que dizem respeito à precarização do trabalho, né, certo? Então, é importante que a população acompanhe o parlamentar não só nos investimentos que ele aloca nesse ou naquele município. Eu, modéstia à parte, aloco muitos recursos e vou falar sobre isso. Mas acompanhar o parlamentar a respeito da sua atuação na elaboração de leis que dizem respeito à vida das pessoas. Né? Legislar, na verdade, o termo já é esse, digamos assim. Exatamente. Então, a população confunde muito, porque a rigor, Wilson e Júlia, o papel de execução cabe ao Poder Executivo, né? Essa figura da emenda parlamentar é uma invenção brasileira. Em outros países do mundo, não existe emenda parlamentar. Emenda, isso fica... Porque a emenda poderia ser dividida, então, se fosse igual, os 513, né, deputados, pronto, recebesse todo mundo, mesma quantidade, acabou. Então, a emenda parlamentar é uma invenção brasileira, porque em outros parlamentos pelo mundo afora, cabe ao parlamentar elaborar leis e fiscalizar o Poder Executivo, né, a rigor. Mas, em se tratando da destinação de emendas, às vezes nós temos problema de comunicação, nós temos dificuldade de fazer chegar até o eleitor as informações relativas às nossas emendas, aos recursos que nós destinamos a cada município, né? E aqui em Vitória da Conquista eu desafio a qualquer outro parlamentar que destine mais recursos à Vitória da Conquista do que eu. São muitos recursos, milhões de reais na saúde. São recursos que eu destino para as universidades, Universidade do Sudoeste, Universidade Federal, Instituto Federal de Educação. Vocês podem entrevistar os gestores dessas instituições e vocês vão verificar que são muitos milhões de reais que nós destinamos para o fortalecimento dessas instituições. São muitos recursos que nós destinamos na área da educação para fortalecimento de atividades no ensino médio, no ensino superior, na educação básica também. Nós destinamos muitos recursos para a agricultura familiar, aquisição de equipamentos, tratores, retroescavadeiras, automóveis, outros implementos diversos. Nós destinamos recursos para recursos hídricos, instalação de sistemas simplificados de água, limpeza de aguada, construção de barragens, abertura de aguadas também. Nós destinamos muitos recursos para assistência social. Aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, nós criamos uma rede de proteção social. São mais de 20 entidades que nós apoiamos. A PAI, a Anuncia-me, a CID, pastorais de menores. Podem consultar para vocês verem que são muitos recursos destinados a essas entidades, apoiando o pleno funcionamento, Casa do Amor, ambulâncias, etc. São muitos recursos destinados à promoção de atividades culturais, né? Você vê aí, agora recentemente realizamos a Feira Literária de Vitória da Conquista, realizamos 10 concertos musicais sinfônicos agora no período natalino, sob a batuta aí do maestro João Omar, né? Apoiamos outras várias iniciativas culturais na capoeira, ciclismo, futebol, outras modalidades esportivas, né? Então, às vezes, é falta um problema nosso também, do nosso mandato, né? De mostrar? De ter a capacidade realmente de mostrar com maior eficiência. Mas, de outro lado também, prezado o Wilson e Júlia, infelizmente a população acompanha muito pouco os parlamentares, não deu certo? Essas críticas acontecem, naturalmente, eu estou destacado com visibilidade, eu sou pré-candidato, né? E as críticas acabam acontecendo, mas, infelizmente, a população brasileira acompanha muito pouco
os mandatos parlamentares, de uma forma geral, vereadores, deputados, e mesmo às vezes até do próprio gestor do seu município. E né? há uma certa confusão, não é, deputado, em relação ao papel, né, do legislativo com o executivo. Também, alguns vereadores que isso. a gente costuma entrevistar aqui também comentam sobre isso, falam, olha, o pessoal espera da gente lá nos bairros, nas comunidades, que a gente execute, quando na verdade nós legislamos, nós vamos para a Câmara para fiscalizar, para estar fazendo outras questões, não trocar a lâmpada, digamos assim. Exatamente. Esse processo de politização é um grande desafio nacional. Olha que a Universidade de São Paulo fez uma pesquisa aí no ano passado, 47% dos eleitores não lembravam para quem votou para deputado nas últimas eleições. Esse dado eu não conhecia. Então imagina que dado estarrecedor, né? Hoje eu lembro, viu? Ele vota no deputado ou no vereador, etc. Mas não lembrava em quem votou, tipo assim, 2 anos atrás, porque não foi uma pesquisa realizada no ano eleitoral, não. 2 anos atrás... Já com o intuito de fazer com que a pessoa exercitasse essa memória. Não se lembrava mais em quem votou. Então, você imagina que desafio representa para nós, parlamentares, a população acompanhar. Olha que eu produzo revista, distribuí aqui muitas revistas na cidade. Olha que nós temos contrato com blogs para prestar contas do serviço. Hoje em dia com as redes sociais também. Que redes sociais, né? Modéstia à parte, nós somos relativamente ativos em entrevistas, etc. Mas ainda assim a população pouco acompanha o mandato que nós exercemos. Eu estou falando de mim, mas isso cabe também para Zé Raimundo, para Fabrício, para qualquer vereador da oposição, da situação. A população acompanha muito pouco, vota, às vezes não lembra em quem votou, como nós citamos aqui a pesquisa agora, e aqueles que lembram não acompanham, não cobram, não participam de novas reuniões, entendeu? Infelizmente, o voto ainda é muito influenciado, né, pelo poder econômico. Nós temos hoje, Wilson e Júlia, uma super representação nos parlamentos brasileiros, de uma forma geral, das classes mais abastadas, a classe dominante, das pessoas mais ricas, e uma subrepresentação, seja na Câmara de Vereadores aqui, seja em qualquer lugar, em geral, nós temos uma subrepresentação das classes mais populares. Hoje está se tornando cada vez mais difícil um pedreiro, né? Um trabalhador da construção civil se candidatar a vereador, a deputado, etc. Você pode ver lá no Congresso Nacional, você deve ter no máximo ali uns 10% de 513 deputados que comprovadamente são oriundos de classes populares mesmo, que chegaram à possibilidade de se elegerem como deputados, porque os demais... Você tem uma bancada ruralista, por exemplo, que é de mais de 200 deputados e que se elege com a forte presença do poder econômico, né? Então, são assuntos que devem merecer um seminário, né, para a gente conversar sobre isso. E a gente teremos outras oportunidades também aqui no interior baiano, a gente vai definir mais tempo. Mas a gente trabalha muito pela região e trabalha muito por Vitória da Conquista também, não só com as nossas emendas. O que eles reclamam muitas vezes é que eu não coloco a emenda na prefeitura, na gestão da prefeitura, né? E coloco a emenda fora, por exemplo, na área da segurança pública. Esse novo posto da Polícia Rodoviária Federal foi emenda minha. É um dos postos de arquitetura mais arrojada do Brasil. Eu coloco recursos no Corpo de Bombeiros para poder comprar equipamentos de salvamento. Eu coloco recursos na Polícia Militar para a aquisição de viaturas para a Ronda Maria da Penha, que é de interesse, programa super interessante de interesse das mulheres. Então eu passaria o dia aqui citando emendas e recursos, além das intermediações que nós fazemos com o governo estadual e o governo federal, que é nosso papel de sensibilizar. Ontem, por exemplo, eu conversei com o presidente Lula sobre a Universidade Federal do Sudoeste, conversei com ele sobre a duplicação da BR-116, conversei com ele sobre a barragem do Rio Catolé, que o próprio ministro Rui Costa também fez menção. Entendeu? Conversei com ele sobre projetos estruturantes para a Vitória da Conquista. E que é claro que tem todo um processo de trabalho de sensibilização. O projeto de criação da Universidade Federal do Sudoeste, que tramita no Congresso Nacional, é de minha autoria.
está lá na Câmara, está lá na Comissão de Educação. Então, você imagine, a criação de uma universidade federal, a repercussão da criação de uma universidade posteriormente para a população. A própria Universidade Federal da Bahia, que foi criada aqui, o campus Anísio Teixeira, que foi uma luta nossa, minha, de Zé Raimundo, de Guilherme. Quantos milhares de alunos estudam ali? Quantas centenas de professores que a gente nem conhece, né? Mas foi uma luta nossa, modéstia à parte, para a criação daquela instituição. Então, é algo complicado essa questão da prestação de contas e da cobrança dos eleitores, que às vezes o eleitor tem razão porque não tem conhecimento, né? E nós também temos culpa pela incapacidade que temos, às vezes, de tornar essas informações mais acessíveis, né? Mais fáceis, né, para a população. E o interior baiano traz a pauta porque o deputado sabe, a gente sempre está olhando tá aí, olhando não apenas o que as pessoas que entram em contato com a gente via comentário, via ali direct no Instagram, a gente não lê tudo, gente, porque não dá conta. Muita coisa. Mas o que a gente pode, tenta. a gente tenta. E também em relação ao que a gente acompanha dos atores políticos da cidade, seja da situação como da oposição, porque pauta a gente traz aqui também, que era um momento oportuno. Fica sempre algum assunto sem falar, como essa entrevista que a gente está caminhando para a reta final, porque, gente, é muita coisa. O tempo também a gente prefere dividir em novas entrevistas. Quem sabe no outro momento a gente vai pautar. Uma outra mais direcionada. Tem que guardar um pouquinho, né? E a gente tá caminhando, amiga. Estamos caminhando. Caminhando pra reta final do nosso bate-papo. Tá faltando duas coisinhas aí. Tá faltando duas coisinhas. Agora que é o momento bom. Deputado, eu vou explicar essa primeira, mas aí você... Tá bom. A gente tem alguns quadros aqui do nosso programa. Uma é uma pergunta que a nossa querida Júlia vai fazer. Hoje eu vou fazer. E outra é um outro quadro chamado Bate-Bola, onde a gente apresenta... Mas aí o Bate-Bola apresenta daqui a pouco. Você vai explicar na próxima. Tem uma pergunta clássica aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, relacionados cada um ao seu município, né? Então, assim, você falou sobre as questões de conquista, sobre gestão, né, também. Sintetiza para a gente, num 0 a 10... que nota você daria para a gestão da atual prefeita aqui em Vitória da Conquista? E por quê? Eu daria nota 5, porque, de fato, a administração municipal não tem projeto para a cidade. Eu não conheço o projeto para a cultura de Vitória da Conquista. Eu não conheço o projeto para o meio ambiente. Eu não conheço o projeto para a educação, para a saúde. Então, uma administração municipal que não apresenta para a sua população os projetos relativos a essas temáticas, na minha opinião, é uma administração que vai perder de ano, né? Não vai passar no vestibular. Pronto, nota dada justificada, muito bem justificada. Como a gente diz, deu aquela justificativa... Pegou os temas, falou, tá aqui, pronto. Explicou por A gente sempre brinca aqui com o pessoal que justifica. Porque tem gente que vai justifica, obviamente, cada um do seu jeito, Sim, todo mundo com... cada uma com sua opinião. Sua opinião. Aqui a gente só quer saber as notas. E essas notas viram cortes ali. Quem quiser ver as notas de cada pessoa que passou aqui, acessa aí nossas redes. Que, inclusive, deixa eu falar agora. interiobaiano.com.br. Acessa aí nosso site. Muita informação, muita notícia, tá? Diariamente atualizado. No Instagram, como eu falei aqui, tem esses cortes só das notas. Se você quiser fazer um balanço de quem deu 0, quem deu 5, quem deu 10... Tá tudo lá, tá? Tem os nossos destaques. No Instagram também, amiga, tem chamadas para algumas matérias, não todas, gente. Porque o site tem muitas matérias no site diariamente, então a gente não deixa o feed ali carregado, não. A gente deixa com algumas coisinhas, um aperitivo do que tem lá para você acompanhar. Verdade. E muito bastidor de política. Tem notícia aí sobre possível federação envolvendo partidos... que são até hoje da situação do governo municipal, que é a União Brasil, Republicanos e PP. Tem notícias sobre evento do Partido dos Trabalhadores amanhã em Vitória da Conquista. No caso, a gente está falando hoje na sexta-feira, né? Já vai sair. Já está saindo. Fora as outras coisas, fora os outros municípios que a gente aborda Estamos também. de olho no quem vai ser o vice ou a vice do deputado Valdir. De todo mundo. Então, e quando a gente souber oficialmente também, vai sair lá no nosso interior baiano. Tô com o WhatsApp de todo mundo aqui, gente. Pode achar que todo dia eu tô perturbando de manhã. E aí, já tem escolha de vice? É isso aí. Então, fica ligadinho na gente. Estamos aí nas redes. Interior Baiano. Só pesquisar. E agora sim, vamos para o quadro do bate-bola. Explique que eu começo. Deputado Valdenor, pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista. Nós temos um quadro
chamado Bate-Bola, um nome, uma definição. Nós temos 8 nomes aqui. E nós pedimos a definição desses 8 nomes em uma palavra ou uma breve frase. A gente dá uma colherzinha de chá. Uma colherzinha de chá. A cada nome, o seu define ao seu modo, como quiser. A gente brinca assim, fala que é uma palavra, mas aí é a sua escolha. É o seu critério, exatamente. E hoje eu vou começar. Hoje a Júlia vai começar. Eu vou começar. O nosso primeiro nome é Jerônimo Rodrigues. O melhor governador do Nordeste, confirmado recentemente em pesquisa. ACM Neto. Embora ainda jovem, um político ultrapassado. Lúcia Rocha. Uma vereadora muito atuante. Sheila Lemos. Uma administradora sem projetos para a cidade. Marcos Adriano. Um advogado muito competente, né? E um jovem promissor na política. Washington Rodrigues. Eu conheço pouco, apenas através do... Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Conheço um pouco, apenas através dos programas radiofônicos, e fui entrevistado uma vez por ele, mas resumidamente agora, né? Uhum. Eu sei que você vai fazer a edição. Um adversário político do ponto de vista ideológico. Jair Messias Bolsonaro. Inominável. Luiz Inácio Lula da Silva. O maior presidente da história do Brasil. Pronto. 8 nomes. 8 nomes. Aí, com o deputado aqui, dava para ter uns 15. Dava, né? Inclusive, eu anotei esses 15. Eu escutei sobre o Washington, porque não, eu realmente não conheço assim. Eu fui entrevistado ele uma vez, até tivemos uma polêmica grande, porque estava ele... mas não tem... mas foi tudo bem, eu não conheço assim. Agora, sei que ele é bolsonarista e... É um pré-candidato, fascista. deputado, porque hoje Conquista se apresenta com muitos pré-candidatos. Sim, e nós estamos acompanhando. Eu acredito que até essa janela que a gente comentou aqui anteriormente, no início, no fim do primeiro bloco, né? Nós vamos ter definido. E aí, realmente, o senhor volta aqui como candidato oficialmente. Os outros candidatos também voltam aqui. Claro. O interior baiano, ele sempre de portas abertas, porque ouve todos os lados da notícia. Exatamente. É como a gente sempre diz, né? Nós somos uma janela aqui para vocês. Então, é para vir, é para debater, trazer seus pontos de vista, de um lado, de outro. Nós estamos aqui para isso. Parabéns a vocês aí. Já estamos fora do ar já? Não, estamos ainda vamos encerrar agora aqui. Mas assim, vamos encerrar aqui agora, infelizmente, porque tá muito bom, né? Tá muito bom e a gente agradece, né? Agradecer, exatamente, deputado. Muito obrigada aqui por ter vindo, finalmente, né? Demorou, mas chegou. Esse dia chegou. Desculpa, gente, imagina. Vou contar um bastidor aqui pro espectador do interior baiano, antes que acabe, um minutinho. A gente sabe que a agenda do deputado, que tem uma atuação em Brasília e atuação também na capital do estado em relação à questão, né, do trabalho como parlamentar. E o interior baiano, a gente chamou o deputado e ele confirmou a presença aqui. E, infelizmente, tem uma questão de agenda, uma questão também de saúde, e não pôde participar. Eu brinco, falou finalmente, mas eu sei, a gente compreende a agenda. Claro, com certeza. Vocês pediram. A gente atendeu. Nós trouxemos, conseguimos. O importante foi que ele veio. Pois é, eu agradeço a vocês, peço desculpas pela ausência, né, a falta nas agendas anteriores. Que isso. Mas, de fato, foram por motivos perfeitamente justificáveis. Com né? certeza, com certeza. Quero parabenizar vocês pela entrevista e me colocar à disposição para outras oportunidades. E nós estamos aqui também, né? Para todos os nossos convidados que vêm, nós estamos aqui. Posso fazer um sempre, convite? Claro. Amanhã nós estaremos realizando em Vitória da Conquista, no Espaço Roma, uma reunião do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, mas no turno da manhã será um ato político aberto. Então, aqueles que tiverem interesse de participar são meus convidados. Nós vamos contar com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jacques Wagner, possivelmente também do senador Otto Alencar, do ministro da Casa Civil Rui Costa, e, claro, de muitos deputados federais, deputados estaduais, presidentes do PT aqui da região. Será uma reunião histórica na nossa cidade. Então, eu aproveito a oportunidade dessa entrevista aqui no interior baiano para convidar também aqueles que tiverem interesse de participar, serão bem-vindos.
Muito obrigado ao Wilson, obrigado à Júlia. Fiquei encantado aqui com vocês. Parabéns pela qualidade da entrevista. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, deputado, e esperamos que volte. E obrigado, Wilson, por mais um episódio aqui. Obrigado, amiga. Hoje... Eu digo até o número, 106. 106. São 106 episódios aí com vocês, acompanhando. E assistam, que tem muito mais pela frente. Bem, esse ano eu tô sentindo. Esse ano que eu tô sentindo que vai ser... Se preparem para muitas entrevistas. Exatamente. Gente, só um... Obrigada. Vai falar alguma coisa? Não, comunicado. A partir de terça-feira, próxima terça, podcast Interior Baiano, uma vez por semana. Semanal agora. Semanal, gente. Mas... Qual é o dia que vai? Toda terça-feira. Toda terça-feira. Agora vai de terça e sexta, sexta-feira. Terça-feira. Fechando a sexta-feira com chave de ouro. Com chave super de ouro. Mas fiquem ligados, muita coisa boa no Interior Baiano. É isso aí. E obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Espero que continue ligadinhos aí. E é isso, estamos aqui para vocês. Mandem suas críticas, sugestões, comentários. A gente quer ouvir vocês, estamos aqui para isso. Então, brigadão e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Tchau.